Todo mundo está com o nariz congestionado e está tossindo. Hoje eu vim conversar com vocês sobre um assunto que está bombando aqui no consultório e no meu WhatsApp. Todo mundo está com o nariz congestionado e está tossindo. Muitas vezes as crianças com quadros leves, sem febre, sem cansaço, mas algumas delas evoluindo para desconforto respiratório, algumas que precisaram até de internação, porque precisavam ficar em observação e porque precisavam fazer as bombinhas e ou os aerosóis em intervalos mais curtos, né? E o que é que eu vim falar de alerta, né? Quando a gente está diante de um quadro gripal, é importante a gente observar algumas coisas. A primeira delas é como que essa criança está, né? O estado geral. Tá ativa, tá esperta, tá com algum sinal de desconforto respiratório, que como é que a gente avalia? A gente avalia desconforto respiratório como? A gente vê a criança respirando e ela respira numa velocidade mais rápida, ou seja, muitas respirações no minuto. Fora isso, ela pode usar o uso de musculaturas acessórias para respirar, como abrir e fechar o narizinho, aqui no pescocinho entrar enquanto ela respira, embaixo das costelinhas ficar entrando, ou entre as costelinhas você observa também que está afundando mais. Fora isso, a criança fica sonolenta ou fica extremamente irritada pela falta de ar, ou ela fica mais arroxeada, né? Ela fica com sinais de piora. Esses são sinais alarmantes e a criança tem que ir para o hospital porque precisa ser feitas intervenções rápidas, né? Que a gente não consegue fazer no consultório. E aí, sempre que os sintomas gripais começam, é muito importante que a gente, primeiro, entenda como é que o curso das doenças na criança acontece, né? Que no início a tosse é mais seca, vai ficando mais produtiva, a catarreira pode ir acumulando, pode atrapalhar um pouco o sono da criança por conta dessa congestão e dessa tosse. A febre em média é para durar até 72 horas. Mais de 72 horas é o sinal que a criança precisa ser avaliada com, assim, uma precocidade para a gente entender o que é que está acontecendo. E a gente tem que ficar de olho em alguns sinais, como espirro, o nariz coçando, o olho lacrimejando ou mais avermelhado, lesões de pele, porque isso também podem ser sinais de alergias associadas. Nem todos os quadros gripais são infecciosos, a gente precisa entender todos os sintomas. E uma coisa que faz muita diferença é o exame físico da criança, porque no exame físico eu consigo auscultar o pulmãozinho, eu vejo se não tem nenhuma secreção, se pode ter algum barulhinho de chiado, né, que é o chiadinho da asma. Eu posso avaliar se tem algum catarro acumulado, que pode ser sugestivo de uma pneumonia. Eu posso ver se a criança tem ou não desconforto respiratório, eu consigo ver ouvido, garganta, todo o estado geral da criança, para a gente poder saber de que é que a gente está diante, se é um quadro infeccioso, se é um quadro alérgico, se foi o que sobrepôs ao outro, se é um quadro viral, depois é um quadro bacteriano, o que é que é. É difícil só saber a história sem conhecer e sem examinar a criança e principalmente saber qual é o remédio. Tosse seca, tosse cheia, não dá para saber. Então, gente, a criança precisa ser avaliada sempre, de preferência pelo médico que acompanha a criança. Evitem levar as crianças às emergências, principalmente as crianças menores, né? Porque a emergência, infelizmente, é um foco de infecções também, né? Porque tem muitas pessoas que circulam, tem crianças doentinhas, né? Que estão transmitindo vírus e bactéria, e às vezes você pode ir por um quadro e acabar que você ganha outro, né? Então, é muito importante que seja feita a avaliação pela pessoa que acompanha, até porque ela já conhece mais ou menos os quadros da criança. A pessoa que está vendo na emergência apenas uma vez vai saber aquele retrato daquele momento. Ela não vai saber todo o histórico da criança, porque lá não é o local para saber o histórico, né? Mas entender o que está acontecendo agora para poder resolver.